prontinho, gravando. Perfeito, obrigado, Luciano. Então é isso, pessoal. Primeiramente eu queria dizer, né, que as datas da entregas das atividades ela foi prolongadas, né, até o dia 2/11. Então quem não realizou a primeira atividade ou quem não realizou até a segunda atividade, vocês podem enviar até essa é a data limite para vocês enviarem as duas atividades, né, como fala a unidade curricular de vocês, ela é composta por duas atividades. Então, as duas pode ser entregue até o dia 2/11, que dá na segunda-feira que vem, né? Então, vocês têm aí essa semana ainda e o final de semana para vocês realizarem, né, a entrega dessas atividades. Ok? Bom, era isso que eu queria dizer, né? Então, a gente pode começar com as dúvidas, né? Vi lá no grupo que você está tendo algumas dúvidas e gostaria que vocês compartilhassem conosco a dúvida de vocês referente às atividades. Certo. Eu até mandei a atividade, né? Aí eu acho que ficou faltando algum material, algum material para ser colocado. Só deixou a resposta lá dessa forma, no WhatsApp. Aí um colega até colocou um software para a gente estar fazendo uma simulação, né? Do quadro. Uhum. Aí eu vou utilizar ele e vou acrescentar. Certo. Você fala que no feedback da atividade eu coloquei como... Isso, que às vezes pode estar faltando algum item. Sim, na segunda atividade? Na segunda atividade. Certo. É porque eu vou abrir ela aqui, vou compartilhar a tela com vocês, só para explicar ela aqui. Essa é a primeira. Bom, essa é a segunda. Todos estão vendo? Sim. Não, perfeito. Bom, pessoal, essa é a segunda atividade, né, composta aí na unidade curricular de vocês, qual que é o objetivo dela? É vocês preencher um formulário de prática de determinados esquemas elétricos. Então, o próprio contexto aqui da atividade, ela disponibiliza 5 esquemas, na verdade são 4, né, esquemas de instalações elétricas, né, de uma instalação qualquer. A primeira é de uma instalação de partida direta com reversão para motor trifásico. A segunda é uma instalação de partida estrela-triângulo para motor trifásico também. O terceiro esquema é a instalação de partida compensada, né, com autotransformador para motor trifásico. E o quarto esquema é a instalação de partida direta para motor trifásico com frenagem por injeção de corrente contínua. Então, basicamente, ele te dá 4 circuitos. Esses circuitos eles estão representados aqui tanto na parte de potência, no diagrama de potência, né, onde vai as contatoras, onde vai o relé térmico, onde vai o motor, quanto também o diagrama lógico, a parte de comando, onde vai as botoeiras, onde vai os contatos normalmente aberto, normalmente fechado do diagrama elétrico. Então, para cada esquema daquele, ele vai disponibilizar aqui a parte de potência e a parte de diagrama lógico de comando. Então, potência e comando de uma instalação, né, de um diagrama elétrico, de uma partida de um motor propriamente dito. Além dessa, o que ele disponibiliza, além dos diagramas tanto de potência como de comando? Ele disponibiliza também o funcionamento. Então, como que vai funcionar, né, para esse motor, né, funcionar em uma rotação e funcionar em outra rotação, que é para essa partida aqui, né, desse motor, a gente está utilizando uma partida direta com reversão. O que significa isso? Que quando eu acionar uma botoeira, o meu motor ele vai girar em um sentido, seja ele horário ou seja ele anti-horário. Ao desligar o meu motor, eu posso inverter a rotação desse motor. Então eu vou ter outra botoeira, aqui eles denominaram como S2,
ao apertar S2, o meu motor ele vai girar no sentido contrário que ele estava girando. Então, se ele estava girando no sentido horário, ao apertar S2, que é a minha botoeira, né, normalmente aberta, ele vai girar no sentido anti-horário. Então, essa basicamente é a explicação, né, do funcionamento do meu circuito elétrico aqui dessa partida direta com reversão. Então, ele além dele dar as imagens e a parte de funcionamento, o que ele pede para vocês realizarem? Para fazer a montagem desse circuito, tanto de potência como no diagrama de comando. O que eu preciso utilizar? Quais são os materiais necessários? Então, vocês vão ter que entender, né, através do conteúdo do curso, lá vocês vão ter essa capacidade de interpretar as simbologias. Então, ao ver essa simbologia aqui, por exemplo, você vai saber que essa simbologia significa uma simbologia de uma contatora, certo? Então, aqui eu já observo que eu tenho duas contatoras, certo? Então, eu posso colocar aqui, né, quais são os materiais? Contatoras. Qual a quantidade? Eu tenho duas contatoras, certo? Qual que são os outros materiais necessários para a montagem desses circuitos? A gente precisa interpretar, né, através da simbologia e definir o que a gente precisa. Então, a gente tem aqui, em partidas, a gente tem essa simbologia aqui também. Então, vocês precisam saber, né, quais que são as simbologias e o que elas significam. Sabendo disso, né, além de vocês terem tanto a parte do diagrama das simbologias, ter a parte de funcionamento dela, assim, né, vocês conseguem saber quais que são os materiais que é necessário para realizar esse diagrama aqui, tanto de potência como de comandos. Então, vocês vão colocar aqui, por exemplo, contatoras. Eu vejo aí que tem motor propriamente dito, é um material que é para ser utilizado. O relé térmico, fusíveis, né, contato do relé térmico. Isso, botoeiras, né? Então, com isso você define a lista de materiais que vocês precisam para realizar, né, essa ligação desses motores aqui. Professor, alguma pergunta? Nessa Sim? imagem tem um relé térmico? Eu não encontrei aqui. Oi? Nesse Tem sim. diagrama tem um relé térmico? Tem sim. Qual que é a simbologia dele? Seria esse daqui, não é? Essa é a simbologia do relé térmico. Tanto é que se você observar, você usa o contato normalmente fechado do relé térmico. Normalmente fechado, 95, 96. Certo? Então você usa um contato normalmente fechado do relé térmico. Então, através dessa simbologia mesmo, que você vai colocar aqui, né, quais são os materiais para você fazer a montagem desse circuito. Depois disso, pessoal, você vai fazer uma análise preliminar de risco. Quais são os riscos? Há um risco de choque elétrico, por exemplo, nesse circuito? Pode ser um risco, né? Então, em qual etapa que eu posso ter um risco de choque elétrico? Pode ser no diagrama de potência, risco, choque elétrico. Qual que é o controle? Eu posso utilizar a utilização de DRs, né, dispositivos de proteção mesmo contra choques elétricos, eu posso utilizar. Então, é vocês realizarem mesmo uma APR, que é uma análise preliminar de risco. Quais são os riscos que eu corro aqui nesse circuito? Certo? Então, eu posso, por exemplo, né, pode ser que essa contatora funcione junto com essa? Pode ser. Não, pela diagrama, pela lógica do circuito, não pode. Por exemplo, aqui, ó, se vocês observarem, quando a minha contatora K1 estiver funcionando, esse contato da K1 ele vai estar aberto. Então, ao apertar esse 2, ela não vai funcionar. Então, de jeito nenhum, as duas podem estar funcionando.
mas pode ser por um eventual defeito que essa contadora colhe os contatos dela. Então, colando os contatos delas, né, os contatos normalmente abertos, ela vai ficar energizada mesmo se eu desligar o circuito e mesmo se ela identificar, falar que a minha contadora K1 esteja desligada, que aí esse contato vai estar fechado e eu vou conseguir fechar as duas contadoras. Pode ser um risco que a gente pode correr. Pela lógica, isso não ocorre justamente porque a gente coloca contatos aqui de intertravamento. Então, quando a contadora K2 está funcionando, o meu contato normalmente fechado da minha contadora K2, ela está, o que é fechado vira aberto. Então, com isso, eu não consigo acionar a minha contadora K1. É justamente esse intertravamento, é justamente para não ocorrer das duas funcionarem juntas. Por quê? Porque senão eu vou estar fechando fase com fase. Com isso, meu disjuntor vai desarmar, o meu disjuntor geral vai desarmar, ele tem que desarmar, né, justamente para proteção do seu circuito elétrico. Então, é basicamente isso, é você definir aqui quais são os materiais necessários, tanto para realizar o diagrama de potência, quanto para você realizar o diagrama lógico de comando. Feito isso, vocês fazem uma análise preliminar dos riscos que pode ocorrer nesse circuito e coloca aqui a etapa, o risco e qual controle vocês podem fazer para que isso não ocorra. Outra pergunta. Sim, pode falar. Nos desenhos não tem disjuntor, né? Não, aqui eles utilizam fusível, né? Justamente, para que serve o fusível? É justamente para te proteger contra sobrecorrente, né? Então, quando a corrente aumenta, o fusível ele chega a queimar. Então, aqui basicamente é um circuito antigo, porque hoje em dia a gente pode utilizar disjuntor motor, que ele tem essa função, né, termomagnético, tanto para quando você tem uma sobrecarga, quanto você tem um curto-circuito. O fusível, ele te protege contra curto-circuito também. Por quê? Porque quando há um curto-circuito, a corrente vai lá em cima e ele automaticamente ele queima, né? Com isso vocês têm que substituir e com isso deixa mais caro, vamos dizer, o seu circuito. Então, se você coloca um disjuntor, ele só desarma. Você pode armar quando você fazer, né, vamos dizer assim, a reparação do seu circuito. Porque se subiu, se ele desarmou ou se queimou, é porque algo está de errado. Seu motor está com a capacidade de carga maior do que foi projetada para ele, por exemplo. Um curto-circuito que houve entre uma fase e outra fase. Então, para isso que serve o dispositivo de proteção. Então, nesse caso aqui, eles não utilizam o disjuntor, mas ele utiliza fusível. Também que era bastante utilizado, né? Hoje em dia também é bastante utilizado. Certo? Certo. Na minha eu coloquei no relé térmico que você falou aí, coloquei como relé sobrecarga. É aceito também? Pode ser, sim. Sobrecarga é a mesma coisa, vamos dizer assim. É porque a minha você não deu um feedback ainda nela ainda. Não? Sim. Às vezes, pessoal, porque eu lembro, se eu não me engano, eu corrigi todas, só se eu não me engano, tá? Mas quando não tem feedback, quer dizer que você acertou todas, então você obteve a nota máxima, só confere lá depois se a sua nota já foi postada lá. Se ela foi postada e eu não dei o feedback, é porque você alcançou a nota máxima, porque qual que é a função do feedback? É eu te explicar, tentar te mostrar de algum jeito que alguma parte da sua resposta está errada. Seja porque você às vezes não colocou o motor, seja porque você não colocou uma contadora. Então, eu tento colocar lá como feedback, eu não posso simplesmente dizer, você esqueceu de colocar a contadora. Justamente por quê? Porque vocês têm essa opção de reenviar atividade. Então, eu falo, analisa o seu circuito novamente, vê o que está faltando e confere, porque pode estar faltando alguma coisa. Então, com isso, você vai passar a analisar certinho o seu circuito e, sim, está faltando isso. Você pode reenviar.
Você reenviando, eu posso corrigir a atividade novamente e você pode obter a nota máxima, mesmo tendo enviado e não estando certo. Por isso que no feedback eu não coloco exatamente aonde é que você deixou de fazer, o que você deixou de fazer. Geralmente eu coloco só para você observar, para você estudar, ver se é isso mesmo. Se é, né, se você acha que é isso mesmo, você vai ter aquela nota que você teve. Se não, você pode corrigir e reenviar também. Então, às vezes, se você foi postada a sua nota e eu não te dei o feedback, é justamente porque eu não tinha nada para dizer sobre o seu circuito, sobre a sua resposta. Vocês acertaram tudo. Você acertou tudo e por isso eu não preciso dar um feedback te informando que você errou ou que você pode melhorar em algum aspecto. Não, beleza. É porque eu acabei de verificar aqui, tá sem a nota. Também. Ah, sim. Não, então possivelmente será corrigido. Eu peço desculpa para vocês referente à correção das atividades, justamente porque acumulou bastante atividades nesse período que eu estava de férias. Por algum motivo lá, a coordenação não conseguiu achar um professor substituto para corrigir essas atividades, então ela acumulou durante esse período que eu estava de férias e eu estou corrigindo conforme está me enviando. Então são algumas turmas e bastante atividades e bastantes alunos também. Então eu estou priorizando em responder todas as dúvidas, né? Todas as dúvidas que o aluno está tendo. Então, mas eu estou já corrigindo as atividades. Ontem eu já lembro de corrigir bastante atividades da turma de vocês e referência a essa atividade 2. Mas se não foi corrigida, pode ficar tranquilo que ela vai ser corrigida logo em breve. Ok? Beleza, obrigado. Perfeito. Pessoal, professor, sim? só mais uma pergunta aqui. Pode ficar à vontade. Eu posso colocar disjuntor no lugar do fusível ou tem que ser de acordo com o que está aí? Sim. Como eu disse, Alexandre, deixa eu só voltar aqui. Só um momento. Esse é um circuito que ele é antigo. Você pode deixar o fusível como proteção do seu circuito. Por quê? Porque no seu circuito você precisa proteger o seu motor sobre sobrecarga, né? E proteger o seu motor contra curto-circuito. Aqui você está protegendo, né? Com os fusíveis você está protegendo o motor contra curto-circuito. Só que você também tem que proteger sobre sobrecarga. Por isso você utiliza um relé térmico que protege o seu motor contra sobrecarga também. Hoje em dia, quando eu falei que às vezes você poderia substituir o seu disjuntor, só que o seu disjuntor ele vai ter que ser específico, né? Ele não pode ser um disjuntor qualquer. Hoje está sendo muito utilizado o disjuntor motor, que ele tem essa função tanto do fusível quanto do relé térmico. Então, em vez de você utilizar fusíveis que você precisa trocar, por exemplo, e relé térmico, você pode utilizar um disjuntor motor. Com isso, você elimina tanto os fusíveis quanto o relé de sobrecarga, o relé térmico. Com isso, você baixa o seu custo, né, do seu circuito elétrico e vai ter a mesma proteção se você estivesse utilizando os fusíveis e o relé térmico. Então, se você utilizar fusível, você precisa utilizar o relé térmico para proteger seu motor contra a sobrecarga. Mas não está errado se você utilizar o fusível. E nem não está... assim. Sim? Não entendi. Essa parte até que eu entendi. Assim, é só sobre eu seguir o diagrama corretamente ou posso... Entendeu? Eu posso colocar nas minhas respostas, em vez de eu colocar fusível, colocar um disjuntor. Sim. Algum problema? Entendi. Não, sim. Aí é um problema. Por quê? Você está analisando esse circuito em específico. Quando eu falo isso, é porque vocês vão realizar a montagem disso daqui na prática. Quando vocês voltarem às aulas presenciais, que estão previstas, né? Não sei se vocês sabem, para o dia 9 do mês que vem. Quando vocês voltarem, já vão ser agendadas as aulas presenciais de vocês e vocês vão realizar esse circuito aqui. Então, em vez de você colocar lá, vocês podem fazer também utilizando os fusíveis, utilizando relé térmico. Ou vocês podem utilizar
um disjuntor motor. Mas para essa atividade, vocês precisam analisar o circuito. Então, o que no meu circuito eu tenho aqui? Vamos analisar o circuito de potência. Eu tenho os fusíveis, certo? Então, eu conto quantos fusíveis eu tenho. Então, é lógico que quando eu for colocar, eu vou colocar também do diagrama de, lógico, né? Não somente do diagrama de potência. Então, eu coloco aqui fusíveis nos meus materiais e a quantidade. Aqui eu posso ver que são 4, certo? Então, no meu diagrama de potência, eu tenho fusíveis, tenho contatora, tenho relé térmico e tenho motor também. Então, eu analisei quais são os materiais específicos desse diagrama de potência. Então, vocês precisam colocar como materiais esses esses dispositivos que se encontram na imagem mesmo. Não pode colocar, Entendi. por exemplo, disjuntor. Não tem nenhuma simbologia. Porque qual que é o intuito dessa atividade? É justamente você reconhecer quais são os materiais quando vocês se depararem, né, com um diagrama de potência, por exemplo. Então, vocês saber que essa simbologia significa que é uma contatora, que essa simbologia é um relé térmico, que essa simbologia é um motor trifásico de corrente alternada, certo? Então, é você identificar. Então, por isso que é solicitado esses materiais. Você saber, através da simbologia e do princípio de funcionamento, quais são os materiais que é composto nesses circuitos, nesses esquemas elétricos, né? Que nessa atividade são 4. Não, perfeito. Certo? Valeu. Beleza. Então é isso aí. A primeira é essa partida direta com reversão, né? Com isso, vocês vão realizar a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui, nessa partida direta com reversão, colocando os materiais como contatora, fusível, relé térmico, motor, e do diagrama de comando aqui a gente já sabe que tem, né, as botoeiras. Vocês colocaram a quantidades aqui, então vocês finalizaram os materiais. E análise preliminar de risco, como eu disse, vocês podem colocar, por exemplo, há um risco de choque elétrico nesse diagrama, nesse esquema elétrico, certo? Então, qual que é a etapa, né? Qual que é o risco e qual que é o controle? Vocês vão realizar isso para os 4 esquemas elétricos. Por exemplo, o segundo esquema elétrico é de uma partida estrela-triângulo. Então, é você observar aqui também o que é composto o seu diagrama de potência, o que é composto o seu diagrama de comando, e vocês colocarem o material aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, na simbologia aqui, o que tem aqui na simbologia de potência e na simbologia de comando? Ó, a gente pode observar que aqui a gente tem um relé temporizador. Isso é um relé temporizador. Então, vocês precisam colocar aqui como material esse relé temporizador. Ele não se encontra no diagrama de potência. Ele só se encontra no diagrama de comando. Assim também como as lâmpadas, né, para fazer o acionamento. Vocês precisam colocar aqui como material. Então, é isso que eu vou analisar, para saber se vocês conseguem identificar, através da simbologia, o que tá, né, o que tem, quais são os materiais que se encontram nos esquemas elétricos. É bem tranquilo. Por exemplo, você não precisa colocar contato normalmente aberto da contatora K1. Não, você já especificou como material que você tem uma contatora K1. Nela já vem os contatos. Então, vocês não precisam colocar, por exemplo, contatos. É somente os materiais, certo? Lâmpada, contatora, relé temporizador, fusíveis. É basicamente esses materiais que vocês precisam colocar. E vocês vão realizar essa atividade justamente para os 4 esquema elétrico. Aqui, por exemplo, uma partida compensadora, vocês, através dessa simbologia aqui, ó, vocês precisam saber que isso daqui é um autotransformador. Então, vocês precisam colocar como materiais necessários um autotransformador aqui, como materiais necessários para desenvolvimento do circuito. E assim também, né, para a última esquema elétrico, que é a partida com frenagem por injeção.
Então, pela simbologia, vocês precisam ver isso é um transformador também. Aqui é uma ponte retificadora, certo? Através da simbologia, vocês especificar aqui quais são os materiais necessários e as análises preliminar de risco de cada circuito, certo? Então, essa, basicamente, pessoal, é o formulário, né, de prática da atividade 2. Essa é a atividade 2 de vocês. Alguma dúvida sobre essa atividade 2? Não, por mim agora tá tranquilo. Acho que a minha do jeito que eu mandei, eu acho que tá de acordo. Sim. Os todos aí é mexer nesse Word deles aí, que bagunça tudo o trem da gente. Oi? Desculpa, não entendi. O problema maior que eu encontrei foi na configuração do Word, que as coisas estão com imagem, né? Dá um trabalho danado pra você colocar materiais aí. Sim. Entendi. Entendi. Na formatação, né? Você fala. Exatamente. Mas deu tranquilo. Sim. Tranquilo. Certo. Pessoal, alguma dúvida? Só para fechar, assim, porque existem os 3 fusíveis de proteção do motor, né, das 3 fases. Certo. Sim. Existe o fusível de comando, né? Sim. E eu creio que eles sejam de capacidades diferentes. Sim. É só esse detalhe mesmo, assim, devo Sim. Não, deixar separado, assim, no caso. Não, você pode colocar junto, porque qual que é a relação? Você precisa entender que aquela simbologia é de um fusível. Então você não precisa especificar, o fusível de um motor, ele tem que ser com uma corrente maior do que a proteção de um circuito de comando, né? Então, obviamente que a relação de correntes deles vão ser diferente, mas pela simbologia você precisa identificar que aquilo lá significa um fusível. Então, eu tenho três fusíveis no comando de potência, eu tenho um fusível no comando, no diagrama de comando. Então, eu tenho 4 fusíveis, certo? Então, vocês colocam lá fusível como material e a quantidade de fusível que você identificou nos 2 circuitos. Beleza, fechou. Perfeito? Perfeito. Mais alguma dúvida? Joyce, você vai fazer as atividades ainda? Conseguiu identificar? Conseguiu ver se você vai conseguir fazer essa atividade 2? Eu tava olhando aqui, eu vou ir pesquisando aqui o que eu não entender, vou procurando no conteúdo e vou tentar. Entendi, mas se você viu que como que funciona, basicamente, como que você vai fazer, você vai ter entendi. Você vai ter que ver, né, quais são as simbologias. Que simbologia que é essa? Pelo conteúdo do curso, você vai conseguir já identificar o que cada simbologia significa. Se você tiver com alguma dúvida, você também pode ou pesquisar ou entrar em contato comigo para a gente tentar sanar isso daí. Mas é bem tranquilo mesmo, é só você identificar, saber quais são as simbologias e colocar lá quais são os materiais que você identificou, né, nos dispositivos. Certinho, entendido. Certo. A 1, pessoal, a atividade 1, acredito que todos têm entregado, mas basicamente ela é bem tranquila também de se fazer, né? Eu acredito que as pessoas não tiveram muita dificuldade, então, mas quem não fez ainda pode realizar e pode entregar. Aqui basicamente ela te dá só atividade 1, vocês estão conseguindo observar? Sim, consigo. Obrigado. Então aqui, pessoal, ela te dá só um diagrama de comando de uma partida direta. Então, ela te dá, né, um circuito, um diagrama de comando e faz algumas perguntas referente a esse diagrama. Então, quantos dispositivos possui o comando elétrico representado pela imagem? Então, vocês vão contar aqui desde o primeiro, que aqui eu consigo identificar que é um fusível. Depois eu tenho aqui um contato normalmente fechado do meu relé térmico. Depois eu tenho uma botoeira normalmente fechada. Depois eu tenho
uma botoeira normalmente aberta, eu tenho uma contatora e eu tenho um fusível. Então, por aqui, eu consigo identificar, né, quantos dispositivos, né, quantos dispositivos encontra nesse circuito aqui. E também esse fusível aqui também, né? Então, vocês vão respondendo através desse diagrama de comando, responder todas essas alternativas, né? Todas essas alternativas, não, todas essas perguntas aqui referente a esse diagrama de comando. Então, qual que é o primeiro componente que está identificado no comando elétrico? Então, é vocês responderem mesmo o número representado por 95, 96, o que são, né? A gente sabe que são os contatos normalmente fechados de um relé térmico, por exemplo. Então, é só você responder mesmo essas perguntas aqui. Se vocês observarem, até aqui no enunciado já responde a primeira pergunta, por exemplo, onde fala quantos dispositivos possui o comando elétrico representado pela imagem. Na última pergunta qual o sexto dispositivo identificado nesse comando elétrico. Então, por aí a gente já sabe, né, responder quantos dispositivos se encontra no meu diagrama de comando. Nessa daqui, nesse esquema, nessa questão 2, é só para vocês especificar o que significa essa daqui, essa imagem, o que significa essa imagem aqui de baixo, essa imagem e essas imagens aqui. É bem tranquilo, é só vocês colocarem dentro desses quadrados o que significa cada imagem. E nessa outra questão aqui, é só os fechamentos, né? Por exemplo, como que se fecha um fechamento triângulo para uma tensão de 220, 380 e 440, por exemplo? É igual ou não é? Então, vocês precisam só saber se é igual. Se for igual, vocês vão representar aqui como que faz a ligação de uma partida dos enrolamentos enrolamento de uma partida em triângulo, né? E nessa B é estrela, né? Vocês identificar aqui também para 220, 380 e 440. Com isso vocês conseguem fazer. E na última, na questão 2, na letra C, vocês vão identificar aonde que entra as minhas fases R, S e T. Então ela é bem tranquila também. Quem não fez, é só realizar. Qualquer dúvida também chegar e me perguntar. Ok? Beleza. Só uma pergunta. Sim. Eu estava observando aqui nesses circuitos, e eu não sei se eu estou equivocado. Sim, pode perguntar. 95, 96 são os contatos normalmente fechados do relé térmico, não é isso? Correto. Essa numeração, ela é sempre, por exemplo, o relé térmico, essa 95, 96, sempre. 13 e 14 é o contato normalmente aberto da contatora? Sempre. Sempre que você encontrar 95, 96, ela está relacionado a um relé térmico. Quando vocês encontrarem contatos normalmente abertos, vocês vão sempre observar o final de cada numeração. Então, aqui você tem 13 e 14. Com isso, eu sei que por exemplo, só pela numeração, que ela é um contato normalmente aberto. Se fosse fechado, ela seria 1 e 2. Então, vamos supor que seja, por exemplo, mais de um contato normalmente aberto da mesma contatora. Em vez de ser 13 e 14, vai ser 23, 24. Porque 1 é o primeiro contato e o 3 e o 4 significa que é um contato normalmente aberto. Então, por isso que todas as vezes você vai ver em uma contatora ou um contato normalmente aberto, ou o 3 e o 4, ou 13 e 14, ou 23 e 24, 33 e 34. E contato normalmente fechados, vocês podem observar que sempre vai, na parte de cima vai ter o 1 e na parte de baixo vai ter o 2. Então, pode ser que contato normalmente fechado seja 11 e 12, pode ser que seja 22 e 23, 21 e 22, sempre no final dela. Isso é uma característica já de circuitos elétricos, né? Isso já está, assim como também a denominação A1, A2, simbolizando, né, que é a entrada de alimentação
da sua bobina, seja de uma contatora, seja de um relé térmico, seja de um relé, a simbologia sempre vai ser a mesma. A simbologia não, a numeração, vamos dizer assim. Então, sempre que você observar 95 e 96, ela sempre vai estar relacionada ao relé térmico, sim. Não, show de bola, tranquilo. Outra coisa, tem alguma a ver a numeração ímpar com a par, ímpar sendo a entrada e par ser a saída, a carga? Desculpa, não entendi. É tipo assim, eu observei outra coisa que é o seguinte, a numeração ímpar geralmente está entrando a carga e o par está saindo. É isso mesmo ou pode ser inverso? Não necessariamente. Não necessariamente. Me dê um exemplo, por exemplo, só para mim conseguir identificar. Porque, por exemplo, numa contatora, você vai ter L1, L2 e L3 na entrada, e na saída você vai ter T1, T2 e T3, na parte de potência, vamos dizer assim. Então, não necessariamente tem essa relação de ímpar ou par na entrada ou na saída. Às vezes foi só algum dispositivo que você viu assim. Não, beleza. Tranquilo. Valeu. Perfeito? Tranquilo. Pessoal, alguma dúvida a mais? Não, por enquanto não. Perfeito, então. Pessoal, espero ter ajudado vocês aí nas dúvidas de vocês. Não deixem de realizar as atividades, né? Vocês têm até o dia 2 aí. Qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo, seja pelo WhatsApp, seja pela plataforma, que a gente vai conseguir passar esse módulo aí tranquilamente, todos firme e forte, ok? Ok. Perfeito, então. Então, desde já eu queria agradecer vocês pela participação e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Tchau, obrigado, tenha uma boa noite. Ok, boa noite. Valeu. Aí, Luciano, se você puder disponibilizar aos alunos lá no grupo a gravação, eu agradeço. Beleza, eu vou jogar no YouTube e jogo o link lá do YouTube. Perfeito, então. Tchau, pessoal. Obrigado.